Boa noite, meu nome é Maria Vitória e eu vou falar um pouco sobre a meia-idade, que é um dos ciclos de vida, né, que a gente passa. Vou começar explicando um pouco o que seria esses ciclos de vida. São etapas que a gente enfrenta, né, desde o nosso nascimento até a nossa morte. Quais são essas etapas? A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, o envelhecimento e a velhice, né? Em cada uma dessas etapas, a gente adquire conhecimentos, a gente passa por alguns desafios, mas que junto delas vem transformações, né? Vou falar um pouco, né, quais são as características e o que as pessoas que estão nesse período de vida enfrentam. A meia-idade, ela fica ali entre os 40 e 60 anos. É aquela fase da vida em que a gente para refletir sobre todas as escolhas que a gente fez, né, ao decorrer, né, da nossa caminhada, ao decorrer da nossa vida. Começa a sentir as mudanças do nosso corpo, porque a gente começa a sentir que a idade está chegando, né, começa a sentir o envelhecimento físico no nosso corpo. Apesar de ser um momento muito especial, né, importante para algumas pessoas, já representa muitas realizações, para outras também é muito desafiador, porque quando ela para refletir sobre cada escolha que ela fez na vida dela, o que fez ela chegar até ali naquele momento, ela começa a analisar o que ela poderia ter mudado. Em que exato momento da vida dela, ela fez a escolha certeira ali na vida dela e que fez ela chegar, né, onde ela chegou, o que ela poderia ter mudado. Algumas dessas pessoas, né, sofrem com a conhecida crise da meia-idade, porque vê que alguns sonhos ficaram para trás, né, a idade avançou. E aí vê que esqueceu alguns sonhos, deixou alguns de lado para dar prioridade para outras coisas. Olá, meu nome é Marcela e eu vou falar um pouco sobre as transformações, mudanças e algumas características da fase do adulto intermediário, ou popularmente conhecido como a meia-idade. Nessa fase, ela é marcada por muitas transformações, tanto físicas quanto psicológicas e no quesito social. Essa fase, nas questões físicas, a gente pode citar como exemplo algumas dessas mudanças: a flacidez da pele, o aparecimento de cabelos brancos, o crescimento de cabelos mais ralos, a diminuição na capacidade muscular, a diminuição também na densidade óssea, a diminuição da perca de capacidade dos órgãos, porque com o envelhecimento o nosso corpo vai reduzindo o modo de trabalhar. E ainda citando essas perdas, diminuição de capacidade, a gente pode citar também o aumento de peso, porque como o corpo vai começar a funcionar mais devagar, com mais dificuldade, é muito mais fácil do corpo acabar ganhando peso. Ele vai acabar diminuindo a produção de muitos hormônios, muitas vezes até de nutrientes do nosso corpo, e é isso que vai decorrer essas mudanças do corpo. Também é um exemplo, uma coisa que marca muito, na verdade, a fase da meia-idade, para as mulheres, é a menopausa. A menopausa é aquela fase da vida que vai marcar o fim da vida fértil da mulher, que para muitas pessoas é muito sofrido. E para os homens tem algo que é parecido, mas não é igual, que é a andropausa. A andropausa não marca o fim da vida fértil do homem, mas marca sim o início de uma etapa onde os gametas que ele vai produzir vão ser de menor qualidade, vão vir com menos nutrientes e muitas vezes até defeituosos, faltando partes. E ainda nessas mudanças físicas, a gente pode citar também a diminuição da altura, que esses adultos vão acabar diminuindo um pouquinho de tamanho. Mas isso não é uma coisa ruim em si. E também perde-se muito, diminui a capacidades sensoriais, ouvir, o enxergar, muitas vezes tem problemas na visão e até mesmo nas articulações, né? Essa fase também, ela é muito marcada pela inversão dos papéis de pais e filhos, porque os pais começam a ficar velhos, então eles precisam ter cuidado. É uma fase que exige mais atenção à saúde dessas pessoas, né? Que é realmente necessário, porque é nessa fase que começam a surgir aquelas doenças tipo hipertensão, problemas no coração, muitas vezes por maus hábitos que essas pessoas tiveram durante a vida, né? Todas essas características que eu citei antes vão ter tanto o fator genético quanto os hábitos que essa pessoa já tinha. Então vai ser diferente para cada um.
Mas voltando à questão da inversão de papéis, esses pais vão precisar ser cuidados, né? E esses filhos agora vão cuidar dos pais. E muitas dessas pessoas nessa época, como esses filhos cresceram, eles vão ter as suas próprias vidas. Vão sair de casa, ter seus filhos, trabalhar. E para muitos pais, isso é como se fosse uma perda. Dá uma sensação de solidão para eles, como se fosse realmente um luto. Eles vivem como se fosse um luto, que é a chamada síndrome do ninho vazio. Nessa fase também, é uma fase de muito autoconhecimento e reflexão. É onde esses adultos vão pensar, refletir basicamente todas as escolhas da vida deles. E muitas vezes, por se arrependerem de muitas coisas, as pessoas vão acabar entrando, como minha amiga citou anteriormente, a Maria Vitória, a crise da meia-idade, que é uma fase que, se não tratada, pode levar a sérios transtornos, né? É uma fase que é muito difícil, então precisa realmente de acompanhamento. Essa fase, além das questões de supostas perdas, também é uma fase de novas oportunidades, porque ao se autoconhecer, ao reavaliar as escolhas, e você consegue ter mais clareza do que é melhor para você, de como você deve se cuidar. Muitos desses adultos acabam por se divorciar, muitos casamentos acabam terminando nessa fase, ocorrem muitos divórcios, mas também muitas mudanças de carreira, novas oportunidades, é onde, por reavaliar, eles vão buscando novas coisas, é onde surgem novos hobbies, podem ter viagens, o planejamento de coisas novas, novas amizades, muitas mudanças, incluindo o tipo de cidade. E além dessas transformações no quesito do autoconhecimento, do eu, também é uma fase que deve ser, eu vou botar em ênfase de novo, a saúde dessas pessoas. Por causa do envelhecimento, deve-se ter um cuidado maior, uma atenção maior, porque o corpo vai ficando mais frágil. Se não fortalecerem, não buscarem cuidar do corpo, essas pessoas podem acabar tendo a sua jornada de vida reduzida. Em conclusão, a meia-idade, assim como todas as outras fases, por ser uma fase de autoconhecimento, de reavaliação, novas possibilidades, é uma fase que deve ser recebida de forma muito aberta, de braços abertos, com otimismo, com orgulho, né, para poder aproveitar os anos que ainda vão vir. Essa fase, se recebida de braços abertos, se bem aproveitada, pode marcar para muitas pessoas mudanças e transformações melhores na vida, de novas oportunidades e melhora na qualidade de vida também.